Rapaz, voltamos e voltamos bem, viu? Esse é o nosso primeiro podcast aqui de 2025. Estou trazendo nome de peso aqui, vocês vão ver a apresentação do cara. O cara é fera, veio de um outro mercado que trouxe aqui uma expertise para o nosso, que até então a gente não tinha visto, trouxe uma competitividade muito grande para o cenário e boas práticas que até então nosso mercado ainda não tinha visto tanto. Marcelão, quero lhe agradecer muito aqui por ter aceitado esse convite. Espero que você faça aqui um show como a gente faz no off, né? Que a gente conversa bastante aqui. Eu tenho uma honra tremenda, me sinto muito honrado de ser fornecedor seu, de ter aprendido bastante, ser muito cobra da gente para que a gente traga novas expertises para o nosso mercado e apresentar aqui, ó. Eu trouxe até uma colinha aqui, porque o currículo do homem é grande. Quem é? Marcelo Miranda, formado em administração de empresa, pós-graduação em marketing, especialização em varejo na prática, atua no mercado já há mais de 30 anos no varejo. Aos 17 anos fundou a primeira empresa, 15 anos na incorporação imobiliária, diretor de suprimentos de construção civil, diretor executivo de cooperativa da construção civil e agora franqueado das lojas de Bem com a Vida. Marcelão, se apresente aí se faltou alguma coisa, porque tem mais coisa também, né? Rapaz, eu acho que obrigado, Renato, primeiramente, né? Um prazer estar aqui nesse ambiente aqui rico, num espaço aqui lindíssimo, que a gente vê aqui um monte de livro, uma pessoa culta como você, uma pessoa esforçada. Então, conversar com gente do seu nível aqui sempre engrandece a gente. Eu acho que a gente é um eterno aprendiz, né? Aprendiz da vida, aprendiz das práticas, aprendiz do varejo, que é uma coisa que eu tanto gosto, que eu tanto sou apaixonado, né? Eu sou uma pessoa apaixonada pelo que faço e sou uma pessoa apaixonada pelo varejo. Então, assim, para complementar, eu acho que não é nenhum complemento, eu acho que é isso, né? Eu digo mais, você é apaixonado por tudo que faz, porque o cara começou a tocar piano e não parou. Isso aí eu vi acontecendo, né? Porque quando a gente começou Verdade. a se seguir ali, você começou a tocar piano, não parou mais, foi pelo desafio, né? Foi um desafio. Joga tênis, todo santo dia tá lá, quando vê 7 horas da manhã, você já tá fazendo as postagens. Então, assim, essa paixão que você tem pela vida, pelo negócio, eu acho que isso respira em todos os ares que você passa. Isso é muito bacana, porque exige realmente da gente como fornecedor até que a gente também se supere, né? Porque não dá para a conversa ficar naquela meia boca ali e ficar fazendo sala, né? De representação comercial. Marcelão, o que é que eu queria começar o ano aqui com um cara de peso, que tem uma história muito mais robusta e que não foi iniciada, né, no nosso mercado. E o negócio também, que você começou a trabalhar, não foi iniciado por você. O que é que eu queria saber? O que é que tem de relação da área da construção civil com o mercado que você está hoje? Acho que essa é a primeira coisa que eu queria, antes de saber como é que você começou, o que é que tem de relação, o que é que você vê de parecido e o que é que você vê também que a gente pode aprender com o setor da construção e que a construção pode aprender conosco. Na verdade, eu comecei no varejo, né? É no varejo da construção civil. Então, a minha história começa lá atrás com meu pai, né? Desde 7 anos de idade, eu frequento lojas de material de construção, né? E meu pai teve uma empresa chamada Discom, que foi uma das maiores aqui no passado, e de varejo. Então, eu nasci respirando o varejo. Então, a similaridade que tem com o negócio saudável hoje é o varejo em si, porque varejo é varejo. Quem gosta de varejo vai gostar de qualquer um. Tem as suas particularidades de segmentos para segmentos, mas é varejo, é chão de loja. Então, eu sempre fui acostumado pelo meu pai e ao mesmo tempo pelo que eu vivi, pela minha experiência de venda, de estar em salão, de estar em loja, dentro de loja, acompanhando atendimento, percebendo o comportamento de consumidor, me relacionando com gerentes, com vendedores, com clientes, atendendo, né? Meu pai era um dos maiores vendedores que eu conheci. Então, isso você vai aprendendo dentro de casa e, ao mesmo tempo, o que você aprende em um segmento, você aplica no outro. Replica. Você replica. E como é que nasceu a história do mundo saudável? Assim, já teve. Por que eu estou te perguntando isso? Você é franqueado. E a maioria dos franqueados que eu conheço, eles tiveram uma mudança de vida muito grande e buscaram algo para poder vivenciar aquilo. Maioria.
Se você for ver, a maioria dos franqueados é assim. Rapaz, a nutrição saudável salvou minha vida e eu quero salvar a vida das pessoas, sabe? Ela tem esse propósito. No seu caso, o que foi que houve pra você vir parar nesse mercado? Na verdade, sem falar de toda a minha história, né, mas a minha experiência foi em empresa familiar no varejo de construção civil. Depois eu tive uma experiência por 16 anos, carreira solo, em home center, uma marca minha chamada Construção e Companhia na época. E aí chegou um momento que eu estava não só com o varejo, mas eu estava começando a incorporar também, a fazer construção para Meu vender. primeiro apartamento foi contigo, mas O Vila Bela, eu acho, Foi né? Você Vila foi meu Bela, cliente, depois a foi. gente conversou sobre isso. Foi um condomínio que a gente fez na Maraponga, eu acho, né? Foi na Maraponga. Enfim, eu tinha um sócio e a gente começou a incorporar junto, fazer casa aqui, condomínio de casa ali, condomínio de apartamento e tal. E aí eu tinha essa vida paralela, né? Eu tinha, digamos assim, o meu DNA era o varejo, eu vivia do varejo e investia na construção civil. Tinha uma construtora, depois a gente fundou uma construtora chamada Compacta na época. E eu tinha esse movimento, que era um movimento similar ao do meu pai, porque meu pai a vida toda foi varejo, mas a vida toda teve metido com obra. Então, na época que condomínio a preço de custo, né, os famosos condomínios de construção, o papai entrava em todos. Então, eu meio que segui um caminho muito parecido com ele, né? Chegou um determinado momento que surgiu a oportunidade da nossa construtora ser incorporado por um grande empresário aqui em Fortaleza, e eu fui ser executivo também dele, além de sócio. Na época a gente teve uma parceria, a gente ficou sócio do Beto Student, da Bespa, e a gente conseguiu Tá ruim de sócio, viu? construir, né, o que a Bespa é hoje. Então eu participei de todo esse começo. Meu pai na época já trabalhava com o Beto, e a gente começou a fazer obras em sociedade, e nisso fundou-se uma empresa chamada Bespa Construções, na qual eu era sócio. Porém, eu fui ser executivo, diretor de suprimentos da Bespa. E aí eu fiquei muito dividido na época, né? Fiquei muito dividido, era muito novo no varejo, já tinha talvez uns 12, 13 anos de carreira solo, e um pouco jovem, né? Porque naquela época, em 2010, mais ou menos, 2009, eu tinha aí, eu sou de 73, né? Eu tinha quantos anos aí? 30 e poucos aí. Pois é. 35, 36 anos. E aí eu fiquei inseguro, surgiu a oportunidade, eu cada vez mais dentro da construção civil, como executivo, como sócio. E seu pai aí, estava lá também, né? papai estava como executivo também, e aí eu surgiu a oportunidade de vender a minha empresa. Então, qual foi o meu raciocínio ali? Eu tenho uma carreira aqui promissora na construção civil, como sócio, como executivo, vou estancar aqui, vou realizar meu patrimônio e vou seguir na construção civil. Acabou que esse projeto depois ele findou, uns 3 anos depois, ou 3 anos e meio, e aí eu tinha vendido a minha empresa. Então me deparei com um momento que eu nem estava mais como executivo, estava como um sócio não atuante. Aposentado. Isso em 2013. Sim. E para quem é ativo desde os 17 anos. Ou seja, você com tem empresa? 30 anos, né, 2013 para 73, com 30 anos, eu estava ali pela primeira vez na minha vida e não tinha para onde ir. E aí comecei a fuçar, comecei a ligar para um monte de amigo, marcar reunião, vamos aqui, estou nesse momento, o que é que tem aí? E eu sempre fui uma pessoa muito dedicada ao extremo, é uma reflexão que eu faço até hoje. Então, quando eu me dedico a uma coisa, eu quase que fecho os olhos para as outras. Porque talvez isso seja um sinônimo de sucesso, né? Um motivo do meu sucesso nas coisas que eu me dedico com muito afinco, muita força, muita dedicação. Ao mesmo tempo, eu não olho para os lados. Obsessão. E aí, o que aconteceu? Naquele momento, eu disse, cara, tem muita oportunidade que eu nunca olhei. Naquele momento que eu parei e que eu comecei a conversar com o Renato, eu comecei a conversar com outros amigos e tal, todos eles tinham uma característica muito parecida comigo. Todos eles estavam cheios de oportunidade da mesa, mas não tinham tempo para tocar. Ou para conhecer essa oportunidade, para se dar o luxo de se aprofundar um pouco. E foi aí quando eu comecei. E naquela ocasião, para encurtar um pouco a história, eu identifiquei 2 segmentos que estavam em alta. Nós estamos falando aqui de 2014, mais ou menos, 2015. Né? Teve um intervalo aí que eu fui ser executivo da cooperativa, né? Mas aí passou esse momento.
quando eu comecei de fato a investir em pesquisa de outros negócios, eu me deparei com 2 grandes negócios que na época estavam ainda embrionários, que eram o mercado saudável E e o mercado de pet shop. sim. Então, encurtando, a gente identificou algumas empresas que a gente ia trazer aqui para o Ceará, uma de pet shop, que era uma franquia, e também em São Paulo a gente identificou, a gente ia trazer uma outra marca para cá, Que era de saudável. que era de saudáveis. Né? Uma marca que eu acho que talvez nem exista mais hoje, não tenho mais contato com ela. E a gente ia inaugurar 2 segmentos ao mesmo tempo. Cheguei a negociar com shopping, vi ponto, fui para Você abrir as São Paulo. duas lojas? Eu ia abrir os 2 negócios simultaneamente, 2 negócios completamente independentes, mais 2 varejos. Sim, 2 a mesma varejos. característica. Mas um era pet shop, que era o mercado que estava embrionário aqui, e outro de produtos saudáveis. E eles tinham uma característica muito parecida, que você não via em nenhum segmento desses no Brasil nenhuma grande empresa Sim, atuando, assumindo o protagonismo. assumindo. Então era um mercado muito dividido, era um mercado muito embrionário, com práticas muito arcaicas ainda, né? Eu sempre faço essa analogia, cara. Muita gente compara o nosso mercado com farmácia ou mercado alimentar. Eu disse que não, o nosso mercado ele é muito mais próximo do mercado de pet shop do que de qualquer outro. Enfim, e aí acabou que em um determinado momento a gente conheceu o Vitor Montenegro, sabia que a De Bem com a Vida também era uma empresa cearense, uma empresa começando ainda, e ele estava construindo uma nova loja e a gente ouviu falar, não me pergunte como, que ele tinha a intenção de franquear. Eu disse, cara, vamos ligar para ele e saber qual é a dele. Foi onde surgiu. E eu lembro muito que a gente a gente não conseguia falar com ele direito e a gente foi bater na obra dele. Ele montando a loja, no meio da loja, a gente foi lá A da Washington Soares? Foi a da Wash Soares, né? E aí a gente... E aquela loja tinha realmente nascido para ser a loja conceito, eu lembro. Naquela ocasião ele estava construindo a loja para ser uma loja conceito, para começar o processo de franquia. Sim. Só que, naquele momento, eu já tinha negociado com o Shopping Center Iguatemi e Rio Mar. Eu estava com o contrato na mão para assinar, com outra marca. Com outra marca, com outra franquia. E aí a gente, vamos conversar com ele antes, não custa nada. Uma pessoa daqui, uma empresa cearense, uma empresa local. Acaba que quando a gente começa a conversar, a gente tem ligações, um conhece uma pessoa que é amiga sua, que é um parente, e tem esse ambiente que a gente se sente mais confortável, né? Sim, de poder olhar para o olho, de saber com quem está fazendo negócio. E foi quando a gente conheceu ele e ele começou a falar do negócio e tal, abertamente. O Vitor sempre foi uma pessoa muito, muito aberta, muito sincera, muito desprendida, né? E quando ele começou a falar, que ele entrou no detalhe do negócio, eu pedi para ele parar. Foi muito engraçado, Renato. Ele disse, Vitor, pare de falar aí que eu sou seu concorrente. Ele já sabia, não? Não. Não, ele soube ali. Ele não sabia, né? E eu me incomodei quando ele começou a dar detalhes do negócio. Eu disse, Vitor, faz o seguinte, não fala mais não. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou um possível concorrente seu. Eu sou teu futuro concorrente, eu tô aqui. Né? Aí ele tomou um susto, parado, era muito jovem também. Eu disse, mas vamos conversar, pode almoçar? Isso era perto do almoço, a gente foi almoçar. E pela forma tão aberta, tão E até apaixonada, né? Porque você não estava falando... Até apaixonada, né? Porque, querendo ou não, você não estava falando com um especialista em franquia. Você estava falando com um dono de um negócio promissor, muito que bom. Eu bati o olho e eu vi, cara, uma empresa jovem, uma empresa cearense, um cara desprendido, sem amarras, sem disse no disse, né? Então, a forma como ele recebeu me deu um estalo na hora. E eu disse, vamos almoçar. Aí a gente foi almoçar ali do lado. E aí, conversa vai, conversa vem. Tava eu, o Roger, meu sócio na época, e o Vitor, né? E aí eu disse, cara, é o seguinte, a gente está trazendo essa marca de fora, de São Paulo, nós vamos abrir. Mas se você tiver interesse, nesse momento ele já tinha dito que estava preparando a loja para ser uma franquia e tal, para ser a loja conceito, mas se você tiver interesse, a gente abre contigo. Pela forma como você está contando, falando sobre a De Bem com a Vida aqui, né? Nós estamos falando aqui em 2016, mais ou menos, eu acho. Não, 2017, começo de 2017.
E aí ele disse, tá certo, vamos estudar, eu estou contratando uma empresa para montar aqui a franquia e tal, tal, tal. Então vamos, tipo assim, vamos conversando, né, no Vamos se gerúndio, né? falando pra Vamos se ver. falando, vamos marcar outras conversas. Aí eu disse, não, Não tá não entendendo não, dá. macho. Não dá não, Vitor. Não dá não. E aí a gente começou a rir na hora, eu puxei meu celular e eu tava com o contrato do Iguatemi para assinar e eu acho que na época eles davam 7 dias, já tinham se passado 2, né? E eu tinha 5 dias para assinar o contrato. Eu disse, Vitor, é o seguinte, Deixa eu te eu tô com falar. esse contrato aqui do Iguatemi e esse outro aqui do Rio Mar para assinar. Ambos com essa marca. E se você quiser, a gente está junto. Eu vou lá, eu vou ter que renegociar com o shopping, mas eu troco a marca. Eu vou ter que justificar. Não é com a marca A, mas agora é com a marca B. Agora é com a de Bem com a Vida. Mas tu só tem 2 dias para me responder. Meu Deus. A gente ia acabar de se conhecer. Mas sabe aquele negócio que bate, que a gente vê que vai dar certo? Sim. Ele disse, tu só tem 2 dias. Aí ele, mas eu não estou preparado para isso. Eu não tenho uma franquia ainda, normas, procedimentos, etc. COF, tudo aquele negócio de que a gente sabe, toda aquela formalidade da franquia. Eu disse, não tem problema, a gente faz junto. Tá no A tempo gente da obra. sabendo, no tempo Tempo da da obra, obra. a gente sabendo disso, eu não vou lhe cobrar uma coisa que você está me dizendo que não tem. Então, a gente sabendo disso, a gente faz junto. Eu, ok, beleza. Eu sei disso, você me dá liberdade para isso, para isso, para isso. E a gente criou ali meio que uma regra de conduta ali, algumas, quase que como se fosse um acordo de sócios, né? Não é uma sociedade, né? É uma relação ali. Mas era um acordo de sócio. Mas é como se, rapaz, então já que não tem uma franquia formalizada, como é que a gente vai tratar, sei lá, o marketing, como é que a gente vai tratar royalties, como é que a gente vai tratar isso? Então a gente criou certas regras ali que duram até hoje, de fato. Algumas, evidentemente, foram sendo ajustadas, foram Já tem melhoradas. quanto tempo? A primeira foi... A primeira foi em novembro de 2017, que foi o Rio Mar, mas o Iguatemi a gente abriu 2 semanas depois. Foi uma paulada, viu, no Foram mercado. 2 lojas, foi Rio Mar e Iguatemi, 2 semanas de diferença de inauguração. Uma foi, eu acho que foi dia 27 de novembro, a outra foi 12 de dezembro. Foram 2 inaugurações. Eu acho que loja de shopping, nesse período, a gente só tinha as lojas Mundo Verde e SNC No Iguatemi. no Iguatemi. Lá em E em cima. seguida, depois de fechou. vocês iniciarem, ele fechou. É uma loja azul, acho. Era a Ju que ficava no segundo piso, que vendia até bem, vendia bem a loja. Então, e aí, evidentemente, a história já. Nós estamos aqui, né? Já são quase 8 anos aqui que a gente abriu a primeira loja. Né? São 10 lojas. São 10 lojas hoje. São 10 lojas e o e-commerce, que está sob a nossa gestão. E deu tudo muito certo. É óbvio que quando não se tem regra, ou se as regras são falhas, a gente passou por muitos ajustes, muitas discussões aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve condição de construir, com a experiência que eu já tinha de varejo, construir práticas, postura, botar o know-how que a gente Foi legal construiu. que foi um aprendizado mútuo, né? Foi. E a gente teve liberdade de não entrando em uma empresa totalmente formatada, uma franquia toda engessada, cheia de regra demais, que a maioria dos franqueados são muito engessados nas empresas que estão, nas franquias formatadas naquele padrão, e aí nos deu condição de inovar, de fazer, de trazer novas práticas, e evidentemente teve conflito natural, porque não tinha as regras tão claras, mas a gente teve uma maturidade muito grande de aprender e de aproveitar o que cada um tinha de bom para oferecer para o negócio. Então, eu acho que isso é o grande, para mim, eu digo, estou tempo, disse hoje de manhã, inclusive, que esse é o grande diferencial da De Bem com a Vida, porque a gente tem juntos uma relação que não é de sócio. Eu tenho o meu sócio, que é o Mas Roger, que são os objetivos são que é o muito... sócio da Noticiará, que é Sim. a franqueada, né? A Noticiará é a franqueada da De Bem com a Vida, com 10 operações, como falei. E lá eu tenho um sócio. E a gente tem uma relação com o Vitor que não é de sócio, mas é como se fosse, porque a gente tem uma discussão aberta de cabeças que têm o mesmo objetivo, ao mesmo tempo pensam diferente. Sim. Cada qual com a sua expertise, cada qual com a sua característica. E né? que é maravilhoso, porque... E que isso torna o que a De Bem com a Vida é hoje. Porque esse tipo de relação você não teria com outra franqueadora.
Você não teria, porque até o Diferente. acesso a quem fundou, ele é um pouco distante. Ah, você tem que falar com isso. Então, demora um pouco para poder ter mudanças que são necessárias, né? E aí, com o Vitor aqui, eu acho que isso ficou bem mais... E aí trouxe um pouco de uma característica pessoal minha, que é como eu disse há pouco, eu quando entro num negócio, ou quando tenho uma empresa, ou quando eu me dedico a alguma coisa, como você falou aí no começo, eu vou com gosto de gás. Eu me dedico de corpo e alma, eu trato como se fosse meu, eu tenho muito aquela questão de senso de dono, sendo eu ou não, Sim. né? E eu trato a de bem com a vida e sempre tratei essa marca aqui como se fosse mim, mesmo não sendo. Sim, 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 sim. Mesmo não sendo. Então, eu coloquei isso como eu fiz com qualquer negócio por onde eu passei a minha vida toda, quando eu fui executivo, quando eu fui sócio de outros. Então, eu trouxe para de bem com a vida, que era uma marca embrionária, esse senso de dono, esse senso de pertencimento, como se fosse minha. E lá atrás eu tinha 2 lojas. Cara, Né? que legal, viu? Agora, eu acho que o mais legal disso tudo aí foi esse encontro, porque quem vê, assim... Tem gente que até Foi fica... surreal, né? Foi surreal mesmo, porque até o conflito de gerações, né? Eu fico brincando dizendo que o Vitor é teu filho, que não é, mas até o conflito de geração, porque o Vitor ele foi muito à frente do tempo dele, assim, ele entrou, acho que quando eu atendi o Vitor a primeira vez, cara, o Vitor devia ter 22 anos, eu acho, no máximo. Era muito Na novo. ocasião que eu conheci o Vitor, eu acho que ele tinha tipo 24. É porque a primeira vez que, pronto, eu atendi ele pela Carduz, lá atrás, que eu fui representante da Carduz, e ele devia ter uns 22 anos, cara, na loja lá do Center 1. Que é a loja, tipo, muito disruptiva, né? Para o nosso mercado, nosso cenário de suplementação, whey protein, pré-treino, creatina. E ele tava lá com um monte de granel lá, aquela pegada tudo e tudo, mas ninguém Eu imaginava sempre que... disse o Vitor, que na ocasião falava o menino, né? Mas o Vitor é um jovem empresário, de uma Sim. cabeça brilhante, um cara que pensa diferente, né? Que tem essa diferença de idade, né? Para mim, mas que nem é tanta também, mas é uma geração Mas só a diferente. geração, acho que é Mas mais... uma geração diferente, então ele tem uma pegada diferente, ele é muito criativo, ele tem. E é isso que eu acho que faz a de bem com a vida hoje. Você bota esse lado, a experiência de um lado, a maturidade, a vivência de varejo, essa minha pegada com uma pessoa extremamente criativa e às vezes, né, pensando completamente Exato. fora da caixa, né? E eu acho que essa junção toda é boa para todo mundo, inclusive para o mercado. Você sabe que tem concorrente que já lhe agradeceu pessoalmente? Já tem concorrente que já lhe agradeceu, né? Já recebi alguns elogios. Rapaz, obrigado por você ter aparecido, porque graças a você eu fui atrás de me mexer também. Porque quando inaugurou, tanto a loja do Rio Mar quanto a do Iguatemi, cara, movimentou o mercado assim de uma maneira Cara, disruptiva. tiveram algumas práticas que para mim foram choques, né? Assim, hoje em dia a gente faz as manhãs saudáveis, o Connecta Day, que é esse trabalho que a gente faz, que é um evento para nutricionista, né? E várias outras práticas, como o encarte físico, né? Distribuição porta a porta, distribuição no sinal, e várias outras, As né? próprias máquinas da Paco de personalização, por exemplo, a gente, sendo representante comercial, a gente terceirizava esse serviço para as lojas e, né, só que era semanal, às vezes mensal, né, Marcelo? Era muito pouco. O Marcelo assumiu a frente aí, comprou máquina, já foi, se movimentou e, assim, foi o primeiro lojista a trazer máquina para ter personalização, assim, todo dia. Então, assim, a frente de varejo, como você... Isso aí foi, inclusive, uma ação claramente do Vitor. A gente conversando junto, ele conseguiu trazer um amigo, provocar que esse cara comprasse máquinas e a gente garantiu diárias para ele, contratos, fizemos contrato com ele, então ele comprou máquina e ele era exclusivo nosso. Sim, Isso aí já foi a sacada do Vitor, é onde a gente se soma. Cara, temos que fazer e ele foi lá, conseguiu uma solução e que foi, pra gente, foi um divisor de águas. E eu lembro disso daí que foi muito rápido isso, porque as personalizações elas começaram a dar muito certo no início de 2020 e logo após a pandemia também, até porque as escolas quando voltaram às aulas e as academias, a academia obrigou que a pessoa levasse a garrafa
e as escolas que levassem garrafa e com o nome, né? Então, Hoje, escola, se você vê, eu vi recentemente agora, na relação É. lá que dá de material que tem que comprar, de livro e tal, tem lá, garrafa térmica personalizada. eu espero que um dia eles coloquem garrafa térmica da Paco personalizada. Melhor ainda, né, Nathan? Vai ficar Mas melhor. engraçado, então, como eu estava falando, então todas essas práticas que a gente começou a trazer, né, são práticas do varejo normal. E eu já estava no varejo de construção, já era, para mim era normal, era padrão, né? E aí eu lembro que quando a gente foi fazer a inauguração da loja do Rio Mar, a primeira loja, e eu sentando com todo fornecedor para comprar e tal, conversa com um, conversa com outro. Como diz um amigo meu, né? Eu para cachorro novo estava entrando muito no mato, né? E aí eu fui pedir, né? Consegui a autorização do shopping para fazer aquele evento ao lado, em frente à loja, do lado de fora, né? E aí chamei vários representantes para fazer o que a gente faz hoje, que é a Manhã Sim, Saudável, que é uma coisa tão natural hoje, né? hoje tá Degustação. mais. Hoje está bem mais natural, né? Mas naquela ocasião não era. Então você tinha degustação, mas era uma pessoa por vez dentro da loja. Então eu fiz um evento fora e chamei todos os fornecedores, ou muitos fornecedores. E aí eu comecei a falar com uns me olhavam assim de lado, com desconfiança, outros não vai dar certo, outros eu vou, outros apoiaram, né? E teve um especificamente, que eu não vou citar o nome, mas que foi, para mim, foi emblemático. Eu conversando com toda a empolgação, com toda essa paixão que você me conhece, Renato. E aí ele disse, cara, isso não vai dar certo, não. Como é que eu vou estar aqui degustando um whey e do meu lado vai estar meu concorrente degustando também um whey? Isso não funciona, Marcelo. Eu disse, cara, funciona. Acho que eu sei quem O cliente ele tem que ter a O experiência. seu é melhor? O cliente tem que ter a experiência que a gente tanto fala hoje do varejo físico, online. A gente tem que criar experiência. E lá atrás, 8 anos atrás, eu comecei a fazer isso, né? Provocar isso. E esse cara disse, não, tudo bem, eu vou. Eu vou porque você é novo, mas olha, eu vou logo dizendo, você é muito novo no mercado e isso não dá certo. Não funciona, mas eu vou porque é a sua inauguração. Agora é o seguinte, eu não tenho material para degustar, eu vou pegar do teu estoque, vou pegar um pote, 2 potes, não me lembro exatamente, e depois eu te mando. E eu não tenho degustadora. Quer dizer, Mas se você quiser, eu consigo uma moça para vir para cá, eu pego um pote do seu estoque, que depois eu lhe repasso, no próximo pedido eu consigo para você. E essa pessoa, não me lembro até o valor na época, essa pessoa custa a diária dela R$50. Aí você paga direto para ela. não, agora eu não sei mais quem é, não. Aí tudo bem, de novo, né? Acaba novo, Tá bom. começando, tá bom. É assim, pois tá vá. Era uma marca importante na época. Disse, pois vá, não tem problema não. E aí o evento foi um sucesso. Eu lembro, bicho. E aí eu já soube até que houve tentativa de concorrente meu para não fazer. ligando para outros. Eu recebi foto, eu recebi vídeo, eu recebi um monte de coisa. Esse cara tá chegando aí, você não pode participar desse evento, você não pode ir, não faz sentido ir, tal, não vá. Mas enfim, a coisa aconteceu, né? A coisa aconteceu e hoje eu olho para trás e vejo quantos passos a gente deu em prol do mercado. né? Do mercado todo, porque esse tipo de ação, o lojista mesquinho, ele acha que esse tipo de competição tira dele e leva para tua. Mas, cara, não é. Na prática, o que acontece? Pode ser que naquele momento ali você ganhe alguns consumidores, tudo, só que vem novos consumidores que acabam se identificando mais com a tua loja, outro com a loja que tem um perfil diferente, a localização influencia também. Só que a gente tem mais base usando suplemento. Por exemplo, muita gente ficou assustada quando a Danone lançou o IoPro. Eu achei a melhor coisa do mundo naquela período. Criou uma categoria. Criou uma categoria. Naquele período eu estava na Integral Médica. Para mim aquilo foi maravilhoso. Esse meu amigo, gente que não sabe tem nem conhecimento do que é o whey protein, não tem consciência do que é o whey protein, vai ver o nome no supermercado. A porta de entrada é ali. Exato. E depois ele vai dar outros passos. É a camada do filtro. Você está ali na principal camada, você está dentro de um supermercado, dos melhores supermercados do Brasil.
Whey protein, whey protein, whey protein. Quem é que sabe fazer whey protein? A gente, cara. Né? A gente do mercado. Hoje eu não estou mais em uma empresa, mas eu me considero do mercado. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu disse, cara, isso é maravilhoso. Nunca vai vender tanto whey protein como vai vender agora. E eu acho que você, no varejo, acabou trazendo uma cultura de competitividade que o mercado até então... Não vou ser injusto, eu acho que o que tinha mais próximo disso era o centro da cidade, ali na faixa de Gaza. Ali é faixa de Gaza, né? Ali é o varejo nato. E a minha formação foi no centro da cidade. Por isso que eu digo que Né? ali no então, centro já tinha essa minha pegada aí, que você conhece muito bem, essa competitividade, essa rapidez, tem que ser hoje, tem que ser já já, e essa rapidez de tentar criar algo sempre novo todo o tempo. As melhores lojas do meu pai na época eram no centro da cidade, era na Tristão Gonçalves, era na Senador Pompeu, e a Tristão Gonçalves, no mercado de material de construção, naquela ocasião, nós estamos falando aí de 20 anos atrás, de 30, de 20 e 30 anos atrás, de 20 anos atrás. Era a faixa de Gaza do material de construção. Até hoje ainda é, mas naquela época era muito. Era uma loja, né? era uma loja colada com a outra. Não tinha esse lado de cada aldeota, do Meireles, não tinha muito. Sim. Né? E o que hoje é ali na Praça do Carmo, por ali, Aracto Graça, para o nosso segmento, né, de suplementação, de produtos saudáveis, era na Tristão Gonçalves ali, Tristão Gonçalves Imperador, para material de construção. Então, eu vivi muito isso no outro segmento. Então, E meu com amigo, pedrada mais forte, né? ali era pancada, viu? E outra coisa, era do mesmo jeito, e o volume era grande, né? Porque as compras de material de construção são compras de ticket médio mais Muito alto. maior. Então é isso. Então, a gente trouxe, esse foi só um exemplo, eu me lembro também que eu teve uma época antes da pandemia que a gente fez um planejamento de marketing. Eu acho que você foi para essa reunião. E eu chamei todos os fornecedores para uma sala no Shopping Eu acho Rio que Mar. isso aí você devia fazer de novo, cara. Cara, aquilo ali... Isso foi muito bom. Ó, aquilo ali tem empresas, como agora, você sabe, eu rodo no Brasil inteiro. Aquilo ali tem poucas empresas do Brasil fazendo, e as que estão fazendo estão captando recursos de outras áreas das marcas. Ó, um parênteses aqui, ó. O que acontece? Quando você vai pedir o representante, você está tirando a verba comercial do representante, né? Entendeu isso? Quando você vai fazer uma apresentação para uma indústria de suplemento que você quer recurso e vai trazer contrapartida, seja ela de posicionamento, seja de faturamento, seja o que for, você tem que captar recurso dos outros setores. Então, você tem um setor de trade, você tem um setor de marketing. O Marcelo fez isso lá em 2019. Fez uma apresentação para todos os fornecedores mostrando, olha, você tem isso, isso, isso. Nós somos isso, queremos chegar aqui. Né? Vamos oferecer isso. Foi um negócio, estamos resumindo aqui, mas é um negócio bem elaborado, foi um projeto bem elaborado. Com isso, os representantes que não conseguiram fazer foi porque acharam que a verba ia ser só comercial. Quem conseguiu fazer fez o quê? Tá, rapaz, vou mandar aqui para o diretor manda para um canto, manda para o outro. Pronto, quem conseguiu fazer tirou dinheiro das outras áreas, que têm orçamentos distintos. Aí o lojista, e eu estou falando aqui para lojista, acha que, não, o representante não conseguiu. O cara tem outro setor, meu amigo. Cara, eu me lembro, também foi um momento muito, muito curioso da minha jornada, né, aqui, minha recente jornada, que eu lembro que quando eu botei todos os representantes dentro de uma sala, que todo mundo olhava um para o lado do outro, que é que esse cara vai querer que eu responda aqui do lado do outro e tal, e a gente começou a botar nossos números de maneira clara. Cara, nós somos isso, a gente fatura tanto, a gente vende tanto, a gente investe em marketing tanto, tá aqui quem é que a gente, nossas estratégias e tal. E a gente quer isso de vocês. E aí todo mundo se olhando, todo mundo com medo de falar, porque estava do lado um concorrente deles, né? Cara, quando a gente fez isso, quando terminou, foi um alívio para todo mundo, e ao mesmo tempo foi um momento assim de tanta quebra de paradigma que todo mundo, cara, ficou encantado com aquela postura. Realmente, muitos citaram que pouco no Brasil se faz, mas eu já tinha essa cultura, porque eu já fazia isso. É o que eu ia te dizer. Eu já fazia isso no mercado de construção civil, no varejo de construção. Para mim já era uma coisa que eu fazia muito. Todo ano, todo semestre eu fazia, às vezes eu não sei se eu fazia semestral ou se eu fazia anual, mas eu acho que era semestral, e isso funcionava bem. Então foi uma prática que eu trouxe e que na época foi uma provocação para o mercado,
Agora eu estava provocando não concorrente, mas sim fornecedor. Mas sim fornecedor. Na verdade, a Manhã Saudável, né, que foi a inauguração, também foi uma provocação para fornecedor, né, de mudança, de tirar da zona de conforto, né, Renato? Então, eu sempre estou procurando isso, né? Eu tenho alguns princípios meus que eu gosto de me relembrar sempre, de relembrar sempre. Um é buscar sempre algum ponto de melhoria, sempre dar um passo além. O que é que eu posso ir além? Como é que eu saio da zona de conforto? O que é que eu posso fazer mais? Nunca está confortável, né? Quem trabalhou comigo a vida toda, eu às vezes até eu tento me policiar como se eu não estivesse elogiando. Não, tá massa, mas e agora? Não, mas tem. Lembra aquela vez lá que a gente conseguiu o que tu queria e aí tu... mas é nessa ânsia de querer fazer algo melhor ainda. Sim, eu concordo. Né? E a outra coisa é eu preciso gerar valor para todo mundo que está envolvido. Porque não tem sentido Mas é para todo mundo. Então, por exemplo, quando eu faço um Connecta Day, né, é um evento da mesma forma, de noite, só que focado em convidar nutricionistas. A loja está funcionando do mesmo jeito. Mas a gente convida. Então, na minha cabeça, o que é que eu penso? Eu tenho que gerar valor para a minha equipe. Como é que eu gero valor para a minha equipe? O meu gerente que entra meio-dia, 1 hora da tarde, ele começa esse dia às 7 horas da manhã e vai até 10 da noite. É punk, é puxado. Então, nesse dia de evento, ele tem um monte de atividades que fogem do padrão. Que ele tem que se preparar. Ele não vai chegar lá 11 horas para um evento que começa no final da tarde. Então, tem toda uma logística. O meu fornecedor, eu sei que ele investe. Ele leva kit, ele leva degustador, ele leva material para não sei o quê, ele faz uma ação de compra e ganhe, ele dá um desconto, ou seja lá o que for. Eu tenho que gerar valor para ele. Qual é o valor que eu gero para minha equipe? Cara, é uma forma dela bater a meta, é um dia de movimento maior, é um dia de relacionamento para futuras vendas, seja com relacionamento com fornecedor, relacionamento com cliente, relacionamento com parceiros. Para o fornecedor, tem evento nosso que a gente botou 200 nutricionistas. 200. Eu olhava assim, era gente na calçada e eu, caracas, nem eu acreditei. Foi na inauguração da 13, né? Não, foi na inauguração não, foi um evento paralelo. Um evento normal focado em nutricionistas, deu 200 pessoas. Na verdade, foi no Meireles, esse dia 200. Foi no Espaço Meireles, foi no lançamento da campanha de nutricionista do ano passado, de 2024. Foi em agosto de 2024, ou julho, agosto. Foi agosto. Então, eu preciso gerar valor para o fornecedor, porque aí quando ele vai para lá, ele diz, caracas, eu tenho esse universo todinho de nutricionistas, eu tenho venda aqui, eu consigo vender mais, então o Marcelo vai me comprar mais. Eu tenho aqui um monte de nutricionistas que eu posso conversar com eles, ter a primeira conversa, depois eu posso até marcar uma visita no consultório. Então eu gero valor para o fornecedor. Pro sócio, eu preciso vender mais, né? Então, para mim, para o meu sócio, a gente precisa entregar valor. E assim vai. Para a minha nutricionista que acompanha isso, é uma motivação danada para ela ver o trabalho dela crescendo e gerando fruto e as pessoas serem convidadas por ela e prestigiarem ela. Então, eu sempre olho para o meu marketing, que também faz um eixo, ele tem um trabalho antes, mas ele tem um trabalho ali na hora e tal. Ele se empolga com aquele resultado. Poxa vida, eu fiz todo esse trabalho e a casa está cheia, e está vendendo, e tem público aqui. Então, eu que fiz marketing, que sou pós-graduado em marketing, cara, quando a gente faz uma ação que vê aquela ação borbulhando, trazendo frutos ali. Cara, isso brilha o olho de qualquer um. Sim. Então, tudo que eu faço, Renato, eu tento procurar dar valor para quem está envolvido. E no final da história a gente vai comprar mais, vai vender mais. Para o cliente que vai na loja, ou seja, o cliente que está ali, a loja está aberta, está funcionando. Sim. É uma oportunidade dele receber brinde, dele comprar com desconto, dele degustar monte de coisa, tirar dúvida com o nutricionista, tirar dúvida com... Os nutricionistas captarem clientes. Os nutricionistas, por sua vez, por que eles querem ir? Exato. Porque ele conhece um monte de fornecedor, porque ele recebe brinde, porque ele recebe amostra, porque ele tira dúvidas, porque ele conhece produtos que às vezes ele nem conhece tanto. Exato. Eu acho que a gente tem educado muito o nutricionista, cara, com isso, sabia? Cara, então imagina que você constrói um ambiente onde todo mundo que está lá está achando bom. Está ganhando. Está ganhando. De alguma maneira está tirando
A relação ganha-ganha. É aquela relação de, cara, tá, eu Cara, preciso fazer até com meus que os caras vizinhos, que num determinado momento, às vezes eu tinha vizinho de parede, Sim. vizinho próximo, que achava ruim porque o estacionamento está tomado, isolado e tal. Hoje, meus vizinhos, quando eu ligo, manda aqui que eu assino na hora. Marcelo, faz o texto aí que eu já mando pro shopping aqui concordando. Às vezes é um shopping aberto, um open mall, né? Então, até os meus vizinhos que agora me procuram, quando é que vai ter o próximo? Eu quero botar aqui o barbeiro vizinho. Cara, mas é difícil, Marcelo, juntar gente. A gente tá falando assim, é difícil juntar gente. Agora, juntar gente qualificada é mais difícil ainda. Por que, que tá todo mundo empolgado com corrida? Por que, que tá todo mundo nessa vibe? Porque, meu amigo, Junta gente, né? junta gente e junta gente qualificada. Principalmente quando a gente vê ali o mercado. Eu vou falar só de suplementação, que é o que a gente tem mais intimidade. Mas, cara, eu comecei a correr. Eu começo a olhar pro tênis do povo que tá correndo. Irmão, tem um Eduardo, o nosso. É um vendedor que trabalha na ASICS lá. E os tênis mais caros são os primeiros que vendem, Marcelo. Os tênis mais caros são os primeiros que vendem. Duram 2 dias. Tô falando de tênis de 2.000 conto. 2.000 conto. Vende a grade toda. Não é que vende um e fica sobrando. Não, vende a grade toda. E aí, isso aquece para todo mundo. Então, esse consumidor ele é extremamente qualificado. É o cara que está consumindo o gel lá de R$ 35. Só que ele faz um longão no sábado, ele consome 3. Tá entendendo? Então, juntar gente qualificada é caro, é custoso, e quem está próximo quer estar perto. Ó, eu sei que você é um corredor, eu sei que você é um Iniciante. determinado, eu sei que você também é um determinado, que gosta de coisa boa. Então, quando você for comprar esse tipo de gel, você me procura, tá? Meu amigo, com certeza. Não, eu sou consumidor da loja de vocês. Às vezes ou outra a gente está passando lá, por exemplo, a Carla entra direto para poder comprar coisas para os meninos, que é um público também que pouca gente fica de olho, sabia? Criança. É criança. Cara, o meu menino come uma caixa de barra toda semana. Ele leva para a escola. Então, uma Renato, sobremesa. nós estamos num mercado que a gente nem imagina o tamanho que ele vai se transformar. Era o que eu queria falar agora, antes da gente finalizar aqui. Mercado. O que tu tá achando de tanta gente querendo entrar no nosso segmento? Neymar, por exemplo, colocou uma loja, uma marca. Uma marca, né? A CIMED aí, que colocou uma marca que aí eu vou dizer, inclusive aqui, nível de qualidade assim, vergonhosa, perto das marcas que a gente trabalha. Cara, o cara fez um ômega 3 com embalagem transparente. Assim, isso é o básico do básico do básico. Não vai ter um nutricionista no Brasil que prescreva um negócio daquele. Eu queria voltar só num ponto não menos importante que ficou para depois, é do sucesso da gente. Sim. A gente falou aqui da relação da franquia com o franqueado. Sim. Né? Falou do Marcelo e do Vitor. Mas eu tenho um sócio também, que era um amigo meu, que eu tinha relação comercial com ele, de cliente e fornecedor, né? Que é o Roger, e que também tem uma cabeça diferente. Sim. Eu que estou na gestão ali do dia a dia, né? Então eu estou no dia a dia ali, mas eu tenho um sócio ali que é um braço que na hora de acelerar, ele acelera, a gente até brinca, cara, a gente não pode acelerar junto não, porque eu sou para frente ele também, né? Mas ao mesmo tempo é um sócio que me estimula, me cobra e que faz eu ser melhor cada vez mais. Tá eu acho bom quando as reuniões são com ele também, porque ele então, já traz uma visão, cara. Então, são visões de quem não está na operação, né? Cada vez ele está mais próximo, mas ele não está ali no dia a dia. A formação dele não é varejo, mas ele é um empreendedor nato, raiz, né? E que, ao mesmo tempo, estimula também. Então, existe uma relação de Nutriceará, que é a franqueada da De Bem com a Vida, com a De Bem com a Vida, ou seja, Marcelo e Vitor. E também existe aqui uma figura, que é o Roger, que é meu sócio na Nutriceará, que ao mesmo tempo existe também uma evolução aqui constante, uma provocação por melhoria, porque também é uma pessoa que tem uma cabeça por melhoria constante e que me provoca todo o tempo aqui para que a gente alcance níveis maiores. Então, a gente tem práticas de gestão, de consultorias financeiras, de consultorias administrativas, de gestão, que são muitas vezes, algumas são pela minha formação, mas são provocações e cobranças também, então que faz a gente estar trazendo todo o tempo. Porque eu acho que o grande diferencial de vocês é porque vocês jogaram outros jogos que são bem diferentes do nosso mercado. Então,
a experiência de vocês, assim, profissional, né? A sua, você está falando aqui, mas a do Roger, ele também tem É grande. uma robusta aí por grande. trás É que... grande. Então, essa experiência do nosso coletivo é rica. E a gente tem uma coisa que é talvez a coisa mais importante. Seja Roger, seja Vitor, seja Marcelo. É o respeito por todos. Ah, tem desgaste? Tem desgaste. Tem divergência? Tem divergência. Mas existe uma coisa, existe duas coisas. E eu disse para ambos lá atrás. Primeiro é o respeito que existe mútuo. E segundo, eu disse uma coisa para eles lá quando a gente assinou os contratos, seja do contrato social da empresa, seja o contrato da franquia. Disse, olha, nós vamos ter discussões pesadas aqui na nossa carreira, na nossa vida conjunta. Mas se lembrem que quando a gente estiver discutindo... Tô lembrando aqui só de uma coisa, porque às vezes a gente discute aqui, né, como fornecedor também. Aí termina a discussão, para almoçar. É por aí. Mas eu disse uma coisa que para mim eu gosto de voltar para ela sempre. Sempre quando a gente está em momentos de discussão. Disse, olha, nós vamos discutir aqui ao longo da vida, porque é natural. Sim. A gente vai ter Acaba divergência. discutindo com a mulher, meu amigo, imagina com só. A gente vai ter divergência, só que podem se lembrar, eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Quando a gente estiver discutindo, lembrem-se que a gente quer chegar no mesmo lugar. Talvez... Só que às vezes por caminhos diferentes. Exato. Mas a gente quer o melhor pra gente. Então, quando eu estiver discutindo aqui, se eu sou teu sócio, porra, eu também quero ganhar. Sim. Eu também quero melhoria. Eu também quero ser melhor. Eu também quero crescer. Então, agora, às vezes, os caminhos, a gente defende pontos de vista. A gente defende caminhos. Né? Mas o objetivo é o mesmo. Mas o objetivo é o mesmo. Isso é legal você falar, porque tem muita gente aqui que tem medo de ter sócio, ou isso, aquilo, outro. Eu acho que é uma escolha tão importante quanto o cara que vai casar. É um desafio, sem sombra de dúvida, é desafiante, mas ele é provocante. E quando dá certo, dá muito certo. Eu acho que essa soma de talentos, de habilidades, elas, quando bem feitas, meu amigo, aí você voa muito mais alto do que varia sozinho. Com certeza. Eu já tive sócios e, assim, eu tenho um perfil mais de venda, de varejo, de frente, né? Só que eu preciso de uma retaguarda muito robusta para poder comportar isso daí. Vamos já encerrar, Marcelo. Beleza, eu entendo disso aí, principalmente o Roger, ele fica mais ali nos bastidores, mas ele é um pilar essencial para o crescimento da TVLA. Todas as vezes que a gente participou de reuniões, ficou muito claro isso, que ele, né, é um desses pilares aí que fez a De Bem com a Vida e a Nutri Ceará se destacar aqui no mercado, não só cearense, mas norte, nordeste, principalmente, e nacional também. São poucas franquias e são poucos lojistas que têm esse sucesso. Vocês têm, assim, eu posso dizer isso com toda tranquilidade, porque, cara, acabei rodando o Brasil todo e percebendo que aqui no Ceará o nível de competitividade, a qualificação dos nossos empreendedores, ela é igual o ITA. Meu amigo, nessa pegada aí. A gente faz muita coisa com pouca coisa, porque imagina se a gente tivesse ali uma estrutura, como a gente vê no Sul, como a gente vê no Sudeste, né? O cearense é guerreiro. É aguerrido, guerreiro. O bicho é... Rapaz, eu me arrepio aqui, porque... É verdade. Se não fosse essa junção, por exemplo, diga um supermercado que cria vida aqui. Tem não, irmão. Você pode ver. Se não fosse a junção aí das outras farmácias, quem conseguiria bater o Deus Maqueróis? Difícil. Então, assim, o cearense é aguerrido mesmo. E aí, pensando nisso, mercado. Comecei a falar aqui, o que você acha dessas marcas aí vindo, o pessoal querendo brigar por isso? Você acha isso positivo, negativo? Fica com medo, fica com receio? Tem medo de farmácia entrar muito ou entrar pouco? O que tu vê aí dessa conjuntura toda que está acontecendo? Rapaz, a primeira coisa que eu vejo é estimulante. Você está num mercado aquecido, é a melhor coisa do mundo. Imagina se a gente estivesse num mercado que diminuía. O pessoal fica falando de oceano azul, que não tem ninguém. Não presta não, mano. Tem que ter gente, tem que ter peixe. Cara, você está num mercado. Na hora que você tem empresas gigantes como a CIMED, empresas como a Nestlé, Piracanjuba, que anunciou fábrica para fazer
Eu tenho uma teoria, Marcelo. Proteína. Então, na hora que que os grandes estão olhando para o nosso mercado, é sinal que a perspectiva de mercado é enorme. Ei, Marcelo, Quando eu falei, diz aí. eu fiquei essa semana analisando os números aí internacionais e nacionais e eu tenho a minha teoria. O whey está aumentando de preço, né? Nunca vai se vender tanto whey quanto vai passar a vender agora. Porque a gente tem um fator que antes não tínhamos. Por exemplo, essa é a primeira vez no cenário mundial que a gente tem medicamentos que são comprovados e eficientes para o emagrecimento, certo? A gente está falando aqui de Saxenda, de Mounjaro e do Ozempic. Esses 3 medicamentos. Ano passado, esses 3 medicamentos juntos, só aqui no Brasil, eles venderam 7 bilhões de reais. Loucura, 7 né? bilhões de reais. É tudo que a indústria do suplemento inteira faturou junta. É tudo que a indústria do suplemento inteira faturou em 3 medicamentos só, certo? Só que isso a gente está falando aqui no Brasil e o consumidor desse mercado representa aqui no Brasil 5% só. Então a gente tem 5% dos brasileiros que gastaram no ano passado 8 bilhões com esse tipo de medicamento que ele realmente faz emagrecer, né? Conhece muita gente aí que deve ter usado isso. Só que esses medicamentos, eles vêm com algum porém. Porém, você vai emagrecer, vai. Só que uma parte da sua saúde, ela fica meio que de lado. Ok? O que é que os médicos, os prescritores e a indústria percebeu? Meu amigo, esse povo está emagrecendo, tá, mas está tendo caso até de perda óssea, porque perda de músculo eles vão ter. E aí o que é que aconteceu com a Danone nos Estados Unidos? Ela aumentou em 30% o investimento dela para iogurte com proteína, fábrica de whey, tudo isso lá fora. Cara, é uma cadeia. Vem descendo. Você acha que esses executivos eles não sentam na mesma mesa não e vão decidir o que vão fazer baseado nisso? Se o mercado nacional, num único ano, vendeu 8 bilhões, você imagina, meu amigo, o que vai acontecer? Aí o que os médicos e os prescritores estão fazendo? Olha, você vai tomar isso aqui? Vai. Você não vai conseguir comer. Você vai precisar tomar whey protein. Você sabe o que é whey protein? Não, não sei não. Olha, isso daqui. Você vai comprar isso daqui. Você vai comprar uma loja de suplemento natural, você vai comprar aqui, ali. Só que não comporta. Porque na hora que esse cara realmente ele estiver consumindo, meu amigo, vai ter que comprar em supermercado, em farmácia, até em posto de combustível, como é lá nos Estados Unidos. Então, minha teoria é de que esse investimento bruto que os grandes players do mercado alimentar e farmacêutico estão fazendo, não é à toa não, cara. Ele está vindo sinalizado desses 3 únicos medicamentos. Porque se esses 3, e aí eu vou viajar na maionese aqui, se esses únicos 3 trouxeram esse faturamento inteiro, os caras estão pensando, irmão, criamos aqui uma cadeia que ela vai se retroalimentar. Sem dúvida. Então eu acho, pensando nisso, né, essas previsões assim, que isso está acontecendo por esse motivo e que o nosso mercado vai crescer muito, muito mais. Só que vai crescer descentralizado. Antes, a gente tinha aqui as lojas que a gente sabia que ia crescer. Agora não. Do mesmo jeito que apareceu um de bem com a vida que tirou essa centralização, vai surgir outras coisas que a gente não tem nem ideia. Quer botar outro ingrediente aí no seu raciocínio? Renato, eu entrei no mercado há 8 anos. Tá certo? Antes disso, eu não consumia absolutamente nada. De suplementos. De suplementação. Tá certo? Então, eu entrei no mercado, eu tenho hoje 51, menos 8. Em 2017, eu tinha 34 anos. Né? 2017, 44, macho. 44 anos. Ok? Eu tinha 44 anos em 2017, quando eu entrei. Eu não consumia nada. Envelheceu 20 anos. Não. É isso mesmo, errei nas contas. Então, eu não consumia nada. Você falou aqui que você compra biscoitinho saudável para os teus filhos para levar para a escola. Na minha época que eu ia para a escola, da idade dos teus filhos, eu comia pão com manteiga na chapa e Coca-Cola. E Coca-Cola lá na cantina da escola. Agora é o Whey Vive. Agora você está levando um produto saudável, você está levando uma barrinha de proteína. Total. Então, os meus filhos fazem isso na escola.
Os teus filhos fazem isso na escola. Então, quando essa geração chegar com 20, 30 anos de idade, toda essa geração já entra no nosso mercado com hábito de produto saudável, com hábito de consumir proteína, com hábito de tomar uma creatina. Você está entendendo? E certamente já vão chegar na época da suplementação de vitaminas, minerais, já vai ser uma coisa normal. Se duvidar, isso vai passar a ter nas escolas, cara. Você está entendendo? Então, a gente tem toda essa geração que já chega consumindo. Nós não estamos fornecendo ainda para essa geração muito. Não, a Ela gente está entrando agora. Se comunicando. Ela está entrando agora, está chegando, tá entendendo? Então isso vai ter também. Então tem esse lado aí que você falou aí da parte de medicação, para a suplementação, para suportar alguma deficiência ou algum dano da medicação. E tem toda uma geração que chega no mercado, que está entrando no mercado. Com outra cultura. Já com outra cabeça, com outra cultura de alimentação. Eu vi isso de esporte. Eu vi isso muito claro no Rio de Janeiro. Eu acho que de todos os estados que a gente tem, eu acho que o Rio é o estado que ele que tem mais prática de atividade física. Se chegar em qualquer local do Rio lá e colocar academia, vai aparecer 5 assim que você consegue ir a pé. Onde você estiver. E lá, cara, é a região do Brasil que mais vende bowl de bar, que é um produto que se comunica diretamente com a geração Z. E eu achei surreal, assim. A gente estava numa escola com a mensalidade de R$6.000 lá, fazendo uma parceria. E aí, ao lado, tinha uma loja de suplementos. Eu nunca mais tinha visto paredão de Optimum. Lá tinha um paredão gigante de Optimum, né? Para quem não sabe por que não tem, é porque um pote grande custa uma geladeira. R$1.000. E lá é o produto que mais vendia. Mais de 1.000, né? Dólar desse jeito. E aí, cara, 5 meninas pegaram, saíram aqui da escola, né? 16, 17 anos. Entraram lá, cada uma voltou com uma bowl de bar fazendo um lanche. Cara, eu achei aquilo ali, pronto. Esse é o tipo de consumidor que o mercado vai ter. Aí, pegando o que você está falando, imagina depois, pô. Se agora já está assim, porque na minha geração, quem não tinha nem ideia, eu tomava levedura de cerveja com proteína de soja. E é porque eu ainda tinha uma curiosidade sobre esse mercado. Mas isso aí, cara, era muito distante, sabe? Era muito distante. E eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que esse negócio de oceano azul é a maior palhaçada que já inventaram. E o oceano que é bom é o que tem peixe, meu amigo. Se tem tubarão, é porque ele está ali com fome e está procurando o que comer. Ele tem o que comer ali, né? Quando o oceano está azul demais, não tem peixe, ele vai e pesca, ele pega a perna do banhista. Então eu vejo esses grandes players querendo entrar, eu vejo como uma coisa positiva que vai fomentar o mercado, vai estimular o consumo, tá certo? Agora, por outro lado, todo mundo está querendo surfar a onda. Uhum. Mercado saudável é um mercado que cresce, é um mercado que está em ascensão, né? Acredito que tem alguns outros, como a parte de beleza, de cosméticos, cresce mais, né? Então, mas os mercados que estão em ascensão, todo mundo quer aproveitar um pouco. Então, eu acredito que vai ter muito lojista aventureiro que não vai dar certo. Eu acho que vai ter indústria que não vai dar certo. Eu acho que vai ter segmentos que vão querer também participar do mercado saudável, que vão ter que, no primeiro momento, todo mundo hoje quer vender para farmácia, todo mundo quer vender para supermercado. Vai ter a fatia deles? Vai ter a fatia deles. Vai ter a concorrência para a gente, o canal especializado? Vai ter. Só que, no momento, é um momento de farra que as indústrias estão querendo aproveitar vários canais como uma forma de crescimento. Eu estou dizendo para todo mundo, todo fornecedor que senta comigo, eu vou dizer, olha, vocês vão pagar um preço da forma como estão fazendo. Porque no primeiro momento, todo mundo quer ter o ar de saudável, todo mundo quer surfar a onda, inclusive a farmácia, inclusive o supermercado, e vai ter uma hora que vai ter produto vencendo e voltando, porque não vão saber participar. O mix não está certo, a forma como está tentando se vender, as marcas que às vezes aparecem. Eu já vi marca premium em supermercado de periferia. É fumo. Então, isso vai atrapalhar o canal verde, que é quem dá aquele atendimento, que faz o trabalho com nutricionista e tudo. Ao mesmo tempo, vai virar problema, porque uma hora esse supermercado de periferia não vai saber vender isso, vai queimar o produto. E o problema não é o produto premium estar em periferia, não. Não, não é isso. Só um exemplo. Um exemplo porque, imagina, 80% do cearense ganha até um salário mínimo.
Se eu coloco um whey protein de R$ 300 num bairro periférico, que aquela região ali, né, a maioria é assalariado, vai descompensar a balança. O cara não vai conseguir pegar 30% do salário dele para poder investir num whey protein de 450 gramas. Concorda? É difícil, é desafiador. E aí, isso que o Marcelo falou é super importante. Eu acho que a indústria, cara, tem poder de fogo muito para poder fazer o que a probiótica fez aqui. Tá aí, a probiótica ela fez um negócio que eu achei muito bacana. Ela entrou no canal Alimentar e no canal Farma com um posicionamento diferente, com embalagens diferentes e produtos específicos para o Farma Aí, e concordo. para o Alimentar. Eu acho que isso foi genial. Eu acho que esse tipo de conduta as outras indústrias deveriam ter também. Com Porque, certeza. cara, se fizer uma mudança ali, pouca coisa, e mudar o rótulo, não custa nada para a indústria. Não custa nada. Então eu vejo que a indústria às vezes está muito preocupada em aproveitar o canal e aproveitar uma tendência. Eu acho que se não tiverem políticas claras, não tiver uma determinação de mix, como você sugeriu aí, mudar a embalagem, vai ter problema. Vai ter problema de devolução, vai ter problema de material, de produto sendo vencido, vai ter Queima de preço. queima de preço, porque vai chegar uma hora que não está performando aquela gôndola, não está performando aquele espaço, e aí vai chegar numa rede dessa e ela não quer nem saber, e vai O torar cara e realiza. O cara vai realiza. realizar, ou vai realizar o produto para viabilizar, ou vai queimar mesmo porque não vai querer E não vai trabalhar. querer trabalhar E mais. aí alguém vai pagar o pato, né? Então eu acho que é um caminho sem volta, porém tem que se rever a forma como está sendo feito para que a gente não pague esse preço, para que a gente continue crescendo de forma muito saudável, ter nos outros canais como uma forma de estimular o mercado e não como uma forma de pegar a fatia que está acontecendo. De ser predatório, né? Eu acho que o grande problema é esse, é porque parece que as indústrias, assim, as que conseguiram vender para o farma e para o canal alimentar, elas olham para depois e falam, tá bom, agora eu tenho um faturamento A aqui, mais e não sabe o que garantido. está acontecendo e qual é o impacto que Tem isso está nem gerando. ideia, pô. Não tem nem ideia. A gente viu, eu vi isso acontecer, tá me fugindo agora aqui o nome da marca. Tinha uma marca aqui no Brasil que ela passou muito tempo trabalhando. E quando ela entrou para o canal alimentar e para o farma, ela esqueceu o lojista. E aí, cara, beleza, passou um tempo, essa marca surfou, uma onda boa, né? Só que morreu. Por quê? Justamente por isso. Meu amigo, quem é que precisa ensinar o que é Coca-Cola, arroz, feijão? Ninguém não, mano. Tá na consciência do consumidor. Ele já sabe, o cliente chega lá e já sabe. Ele faz uma pesquisa rápida. O whey protein, meu amigo, se você não ensinar todo dia, passa. O cara esquece. Whey protein, vou comprar um whey protein, um negócio de 1 quilo aqui, custa R$ 100, R$ 200. Morreu essa marca, findou, acabou. Tentou voltar para o mercado, que é o que alimenta com Aí informação, educando. já não foi Ninguém quis aceito. mais. Entrou outras indústrias e aí E fizeram ocuparam o isso. espaço, né? Marcelão, seu tempo é curto, queria poder passar mais tempo falando aqui. Só para finalizar, queria que você desse assim 3 dicas para o lojista que está nos assistindo até agora. Sua realidade ela é uma realidade distante para a maioria dos lojistas. Nosso mercado ele é formado em 90% do lojista pequeno, do cara ali que está querendo 2, 3 lojas ali, que é isso. Nosso mercado é formado dessa maneira. Queria que você desse assim 3 dicas. Rapaz, isso daqui é crucial para você fazer e que você, se fizer isso, você vai conseguir crescer. 3 coisas Para assim quem de tu entregue o supetão. ouro, né? Né? Ora, eu vou estar com homem aqui, não vou falar? Rapaz, a primeira coisa, assim, é mais um princípio meu, né? Tem gente que discorda, né? Às vezes a gente lê um livro que aí eu fico lendo, pô, mas tá dizendo o contrário do que eu digo, do que eu defendo, né? Mas eu gosto de botar paixão e amor naquilo que eu faço. E Certo. aí eu aprendi num livro que eu acho que faz todo sentido. Você deve primeiro se dedicar àquilo que você é bom, para depois se apaixonar. Então, a paixão você usa no final de semana. Se eu gosto de jogar tênis, se eu gosto de tocar piano, se eu gosto de... eu uso no final de semana para me divertir. Uhum. Né? E eu sempre falei nos meus negócios com paixão, mas depois eu entendi que essa paixão era uma consequência daquilo que eu achava que fazia bom. Sim. Então, primeiro, identifique aquilo que você é bom. Cara, eu sou bom, eu me identifico com isso, eu sei fazer isso bem. Se dedique, vá a fundo, faça, melhore,
Tenha sempre essa questão de aperfeiçoar sempre. Nunca nós estamos bons, Renato. Sim. Nunca a gente está perfeito. Quanto mais eu leio, cara, eu fico assim, meu Deus. E aí, depois que você faz isso, você vai ver que você vai estar um apaixonado. E aí vem a história da paixão que eu sempre falo. Depois eu fui entender esse conceito da paixão. Sim. Que eu sempre falava antes, como se a paixão viesse primeiro. Não. A paixão é a consequência daquilo que eu me sinto bem fazendo e eu sei que eu faço bem feito. Então, identifique isso. Essa é a primeira dica. Identifique aquilo que você é bom, que você sabe fazer, que Perfeito. você se garante, né? E aí, evidentemente, depois se apaixone por isso. É um ciclo que ele se retroalimenta. Aí ele se retroalimenta, porque você vai se apaixonar pelaquilo. Né? Então, bote as coisas que você faz, não aquela paixão cega. Não paixão cega, porque a paixão cega você começa a acreditar naquilo que não faz sentido, que não é racional. Né? A paixão naquilo que você é bom, aí você vai lá e faz bem feito. Porque eu acho que tudo que você faz com amor, você faz melhor. Sim. Né? E gere valor sempre. Olhe para as pessoas que trabalham com você. Olhe para os fornecedores que estão do seu lado ali. Existe esse negócio no varejo, que talvez tenha sido um dos conceitos que eu trouxe aqui da minha formação. Eu não gosto de sentar com o fornecedor como antigamente lá atrás. O que era o comerciante lá atrás? O fornecedor sentava numa mesa e você sentava na outra. Eu vou negociar, comprar um pouquinho mais barato e aqui é meu e eu faço o que eu quiser. É uma disputa, um puxando o lado. É uma disputa. Não, o fornecedor está do meu lado. Esse cara é meu parceiro. Parceiro no bom sentido. Esse cara está junto comigo. E eu digo, Renato, que eu compro só uma vez. Porque depois que eu compro, que eu tomo a decisão de trabalhar com um produto ou com a marca, o Renato está aqui do meu lado, agora, bichão, nós vamos ter que vender. Porque quem compra no final da história é o consumidor final. Exato. E se ele comprar, e se ele se identificar com a marca, com o preço, com a loja, com o que for, eu vou comprar de novo. Né? Então, eu procuro sempre gerar valor para todo mundo que está ao meu redor, para as pessoas que trabalham comigo, para os fornecedores que acreditam na gente. Isso não significa que a gente não tem desgaste com pessoas, isso não significa que a gente não tem desgaste com o fornecedor, tem sempre. Tem, mas tem lojista que trata mal o representante. Né? Então não, cara, o fornecedor está do meu lado. Esse cara está do meu lado. Esse cara é quem me defende. Esse cara ganha dinheiro comigo, porque na hora que ele me vende, ele ganha dinheiro. Sim. E na hora que eu vendo, a gente ganha junto. Sim, perfeito. Né? Então, essas duas... Paixão, gerar valor. Mais uma para finalizar. Dados. Tem a sua empresa na mão. Tem a sua empresa na mão. Saiba o que você está fazendo. Faça conta. Rapaz, essas três aqui, quem tiver ouvidos que ouçam, né? Já dizia. Mas se você tiver discernimento para poder entender isso daqui, cara, é uma aula. Fica uma lição de casa. Que é isso, Renato? Que é isso. Não, muito boa, Marcelo, porque assim... Eu já disse isso não só para você, mas para outras pessoas também, que você trouxe um ritmo e uma competição diferente para o nosso mercado. Né? Quem é apaixonado, quem gera valor e quem sabe os números da empresa, cara, a possibilidade de dar errado aqui é muito menor, né? O cara... no país da gente não é não, né? Mas... Tirando isso, cara, a gente sabe que o jogo ele é um jogo de números. Ele é um jogo de você fazer aquilo que você precisa ser feito e não aquilo que você quer. Né? Tem lojista que, se ele brigar com um representante aqui, ele quer tirar a marca. Aí eu disse, rapaz, mas se a marca vende, dá lucro? Dá, mas eu tô chateadinho. Porra. Sabe o que é isso? É o ego. Você leu o livro do... O ego é seu maior inimigo. O ego é seu né? maior então, inimigo. Esse livro aqui, eu lembro dele todo tempo, porque a gente tem que se policiar nisso. Isso é verdade, isso... Total. Tem um ditado que diz que o orgulhoso morreu liso. Ah, Esse eu não sabia, não. Isso. E tem isso. O orgulhoso morreu liso. Então, por que eu vou brigar com uma marca? Por que eu vou tirar da minha loja uma marca que vende só porque que eu achei ruim o que o Renato me disse? E vice-versa. Tem representante que não quer atender o lojista porque não, cara. Não, cara, você tem que separar as coisas. Eu concordo. Marcelão, se não fosse seu tempo aqui, meu amigo, queria ficar aqui pelo menos mais uma hora aqui conversando, no mínimo. Vamos Tenho certeza que quem ficou até o final aprendeu muito, né? Acho que foi o primeiro podcast que eu deixei mesmo a pessoa falar mais do que eu. Eu falo muito, né? Não, e que bom, porque foi ouro aí para quem está ouvindo. Eu acho que o Marcelo ele tem muito a ensinar. Fez uma palestra aqui muito boa, agora
recente em Salvador, vai vir mais coisas. Eu tenho certeza que as marcas, quem quiser aproveitar um pouco, você tem muito que ensinar e você gosta. Eu tenho percebido que você realmente gosta desse bate-papo com o lojista. Essa parte educacional sua, ela é muito evidente. Eu adoro conversar de negócio, Renato. É muito bom. E eu acho que ensinando, sabia, cara? Isso eu percebi bastante em você. Agora ficou mais evidente ainda, né? Por conta desse bate-papo. Mas eu acho que o lojista que ficou até aqui, ele vai aproveitar muito. Né? Quem tiver curiosidade para poder conhecer as lojas, vou deixar o Instagram, vou deixar os dados, vou deixar um monte de coisa aqui. E aí, veja, né? Marcelão, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Show. Assim, sei que o seu tempo é corrido, não é fácil de trazer até aqui, mas eu fiquei muito grato aqui que iniciamos 2025 com o pé direito. Maravilha. Beleza? Renatão, obrigado. Foi massa. Parabéns aqui por esse ambiente tão aconchegante, tão rico. A gente está sentado um cara que está sempre buscando aí o ótimo, né? Isso como pessoa, como profissional que você é, como as marcas que às vezes que você está à frente. Então, sentar aqui e ver isso aqui. Pô, o Renato é um cara que lê, é um cara que tem um papo bom, que provoca você conhecer um pouco mais também. Então, sentar diante de você é uma provocação, inclusive, puxa vida, eu estou sentando diante de uma pessoa que lê, uma pessoa culta, uma pessoa que sabe o que está dizendo, né? Concordando eu ou não, mas é uma pessoa que tem bagagem para estar falando. Então, isso é muito bacana. Muito obrigado pelo convite. Com certeza a gente pode Vamos fazer um próximo aqui, marcar outras vezes aqui. Trazer o Vitão, o Roger, a gente faz um bate-bola aqui maior ao vivo para o pessoal ver, vai ser bom. Com certeza. Amigo, show. Obrigado, Valeu. viu? Abração. Fechou. Valeu, obrigado. Tchau. Até mais.